Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma grande alegria poder estar com vocês nessa noite e ter o privilégio de abrir com vocês as Escrituras do Senhor Jesus, do nosso Deus, e meditar sobre elas. Como se trata de um encontro de pastores e líderes, eu sempre gosto, no encontro de pastores e líderes, agradecer a fidelidade de cada um de vocês no ministério de vocês. Eu sou filho de pastor. E eu quero dizer para vocês que vale a pena, viu? Que os seus filhos, suas filhas serão e são abençoados pelo seu ministério. Às vezes, parece que a gente é bênção fora de casa e dentro de casa a gente se sente tão fraco, não é? Mas saibam que vocês são bênção para os seus filhos, de formas que vocês nem imaginam. Há 2 anos atrás, foi o sepultamento do meu pai. E foi muito interessante, porque ele foi sepultado num lugar que, quando eu era pequeno, ali não era um terreno vazio, não havia nada ali. Muitos anos depois, naquela parte da cidade, criaram um cemitério. E eu, naquele cemitério, olhando por outro lado da linha do trem, que tinha ali os pequenos cerros naquela época, eu me lembrei que na minha infância, com 5, 6, 7 anos de idade, eu subia aqueles cerros com meu pai, segurando na calça dele, porque ele ia fazer evangelismo naquela região, e ele não sossegava enquanto não visitava todas as casas daquela região, levando uma corneta enorme no seu ombro. Ele pregava, ele cantava, e eu ia pequeno com ele, distribuindo os folhetos. E eu, lá de cima do cerro, eu olhava para o outro lado, era um terreno vazio, mas quase 40, 50 anos depois, aquilo que era um terreno vazio virou um cemitério, e no dia do sepultamento do meu pai, eu estava do outro lado, olhando para o lugar onde, na minha infância, eu subia os morros evangelizando com ele, sepultando meu pai ali. E eu comecei a lembrar das lições que a gente pôde aprender pequeno, caminhando com meu pai, caminhando com a minha mãe. E a grande surpresa no sepultamento do meu pai foi ver a quantidade de jovens pastores ao meu lado, todos chamando o meu pai como se fosse pai, e eu não sabia da quantidade de jovens pastores que ele havia influenciado no seu ministério. Só no dia do sepultamento dele que eu fui saber. Então, eu quero dizer para vocês que o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Seus filhos são e serão abençoados pela expressão de fidelidade de vocês. Continuem firme, continuem firme. Não acabei o sermão, não. Agora eu vou começar. Gostei demais do tema proposto para esse encontro, espiritualidade bíblica para uma igreja transformadora. O anseio de sermos fiéis ao Senhor, servindo a nossa geração da forma como o Senhor deseja. É Ele que define essa relevância, não é o nosso entorno que define relevância, mas é a fidelidade ao Senhor, a sua palavra, que define o que é relevante para o nosso contexto. E antes que eu me esqueça aqui, eu tenho um aviso para fazer. Né, Marcelo? O Marcelo me disse que no stand Salvar tem um doce de abóbora, uma geleia de morango e um molho de tomate, que é uma maravilha, que foi produzido por famílias que têm como renda mensal R$ 81. Formaram uma cooperativa e eles conseguiram trazer 1000 potes. E eles esperam vender os 1000 potes e sair com encomenda daqui. É isso, Marcelo? Então, está feito o comercial. Eu anotei aqui nos meus bolsos para não esquecer. Uma perspectiva renovada de Jesus Cristo e a transformação da igreja. 60 anos após a morte do Senhor, parte da igreja de Cristo está mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor. Há um conflito de percepção da maneira como a igreja se vê e a maneira como o Espírito vê a igreja. Eu estou mencionando o ano 90, estou falando do texto do Apocalipse, onde fica evidente esse conflito de percepção. A percepção que a igreja tem de si não corresponde à percepção que o Espírito tem da igreja. Com exceção de 2 igrejas, 5 igrejas são advertidas, porque elas se parecem mais ao seu entorno
do que ao seu Senhor. Isso aconteceu com os discípulos, isso aconteceu com a igreja naquela época e continua acontecendo com a igreja de Jesus nos nossos dias. Essa autopercepção da igreja difere da percepção de Cristo. E essa percepção que a igreja tem de si afeta a forma como ela pratica a sua obediência missionária. Ela vive da forma como ela entende ser a sua função. Nós descobrimos nesses primeiros 3 capítulos do Apocalipse que toda falha no altar implica numa falha na vida. Uma falha litúrgica leva a uma falha ética. Quando a igreja falha no altar da adoração, ela falha também na missão, na forma de fazer a missão. Já foi assim com Caim, que falhou no altar e fora do altar matou o seu irmão. E o Apocalipse nos coloca isso diante de 2 modelos distintos de adoração. Nos primeiros 3 capítulos, o Senhor fala às suas igrejas nas cidades. Do capítulo 4 até o 19, o Senhor julga a cidade. Do capítulo 20 ao 22, o Senhor redime a cidade. Essa é uma forma simples de resumir o esboço desse livro. E a igreja vive nessa tensão, nessa expectativa. Nós vivemos nessa realidade entre o túmulo vazio e o trono ocupado. Essa é a grande esperança e confiança da igreja. Do que o Senhor venceu, o túmulo está vazio, mas o trono da história não está desocupado, o Senhor ocupa esse trono e de lá Ele governa essa história. Então se faz necessário a essa igreja uma perspectiva renovada de Jesus Cristo, para que essa perspectiva renovada de Jesus Cristo leve a igreja a uma obediência renovada, um impacto que transforme da maneira adequada. Ou seja, é necessário uma renovação cristológica dessa igreja para que ela tenha uma renovação missiológica. É necessário uma renovação cristológica para que ela tenha uma renovação eclesiológica. Ou seja, a renovação da igreja é precedida por uma perspectiva renovada do seu Senhor. Porque com o passar do tempo, nós nos habituamos a padrões, costumes, princípios, valores do nosso entorno. E muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com as igrejas no Apocalipse, onde a sua forma de se ver não correspondia à forma como o Senhor a via. E o Senhor tem que ir em cada igreja, visitando a cada igreja, dizendo a cada igreja no que ela vai bem e naquilo que ela está mal. Eu me lembro na minha infância que os cultos de oração de quarta-feira começavam com o seguinte hino: vem, visita a tua igreja. Sem a tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. Vem, visita, vem, visita. Essa oração a gente precisa cantar de novo, uma e outra vez. Porque sem a visitação do Senhor, a gente vira igreja bola murcha. Não é a bola de neve está legal, mas a gente vira bola murcha. Ela não é. Porque se nós dependermos somente da nossa percepção, nós vamos nos equivocar. E quando nós falhamos no altar, nós falhamos também na vida. Então, há uma relação entre o altar e a vida. Há uma relação entre a nossa percepção de Cristo e a nossa autopercepção. É necessária essa restauração dessa espiritualidade bíblica para que seja a base dessa igreja transformada. Apocalipse capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça
e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Uma perspectiva renovada de Jesus Cristo e a transformação da igreja. O Espírito Santo usou João para escrever o Evangelho. E no Evangelho, no capítulo 20, versículo 21, nós temos a finalidade com a qual o Senhor instruiu João a escrever o Evangelho, para que as pessoas crescem em Cristo. O mesmo João foi usado por Deus para escrever cartas, e em 1 João 5,13 nós temos a finalidade, a razão principal dessas cartas: encorajar a certeza da vida eterna. E agora o Espírito encoraja João para que escreva o Apocalipse. E a finalidade, nós vemos no capítulo 22, versículo 20, estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Essa é a revelação de Jesus. Como nós vivemos na história a partir da perspectiva desse retorno. Portanto, o Apocalipse não é um livro para fuga da história, é um livro que nos insere na história, mas nos insere na história com uma perspectiva diferente, com esperança. Algumas pessoas pensam que a religião é ópio. Mas é todo o contrário. Ela pode funcionar como ópio, mas o Evangelho não é. Vou explicar a diferença entre a falsa transcendência e a boa transcendência. A falsa transcendência é aquela que te tira da história. Por exemplo, as drogas. Você se injeta drogas, quando passa o efeito, você não aguenta a realidade, o que você faz? Se injeta mais. Porque o que você quer fazer é fugir da realidade. Funciona como um ópio, isso. Isso pode acontecer com as drogas, pode acontecer com a religião, pode acontecer com qualquer coisa. O Evangelho é todo diferente. Aquele que, sendo Deus,
veio até nós, descendeu até nós, a quinoses, veio ao nosso encontro. Portanto, o Evangelho não é para nos tirar da história, é para nos meter na história com uma viva esperança, uma esperança real. Porque nós vivemos a mesma história que todo mundo vive com um coração diferente, porque conhecemos um Senhor diferente. E vivemos nessa história para revelar o caráter desse Senhor. Portanto, a fé não é para nos tirar da história, é para nos colocar dentro da história com uma outra perspectiva. Então, o Apocalipse não é uma plataforma de lançamento para o espaço. Apocalipse é um livro de discipulado cristão que nos coloca um desafio ético de viver na história a realidade do túmulo vazio e do trono ocupado. É muito distinto. É uma outra ação com a qual nós vivemos na história. Viver nessa expectativa da vinda de Cristo, essa expectativa do encontro com o noivo, essa noiva que se prepara e espera por esse dia ansiosamente. No versículo 9, nós vemos que João estava preso na ilha de Patmos. Nós estamos falando aqui entre o ano 92 e 96 da era cristã. Domiciano, conhecido como Segundo Nero, arrogou-se para si esse título de Senhor e Deus e tornou a coisa difícil. Na verdade, essa pressão sobre a igreja veio numa crescente. No ano 65, Nero começa a perseguição. No ano 67, Vespasiano agrava a perseguição. No ano 70, Jerusalém é destruída, Paulo e Pedro são crucificados, Timóteo é assassinado, e agora no ano 92, Domiciano faz a festa. Nesse contexto, João se nega a adorar o imperador e é tido pelo imperador como um ateu, que se nega a adorar o imperador. E ao se tornar a adorar o imperador, se torna um problema para o império, então ele é banido para Patmos. Ele é preso como inimigo do imperador. O altar tem implicações na vida. Quando falhamos no altar, falhamos na vida. Nesse momento, então, de profunda perseguição, João recebe a revelação do noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus, esse que está no total controle da história. João foi banido por Roma do convívio entre as pessoas, mas o imperador de Roma não pôde impedir que o Senhor o visitasse na prisão. João foi banido, mas o Império Romano não pôde impedir que ele visse os céus abertos e que o Senhor o visitasse aí na prisão. Às vezes a nossa fé nos leva a lugares assim, é ou não é? Nos levam a lugares da obediência onde nós sabemos que ninguém avança no reino sem consequências, é ou não é? Eu costumo dizer para os meus alunos do seminário, se vocês são fiéis a Deus no pouco problema, saibam, sobre muito problema Ele vai te colocar. E isso é bênção. E isso é bênção. Alguém aqui que é pastor há algum tempinho de igreja, mais que 2 dias, discorda disso? Não é verdade? O problema só aumenta, é ou não é? Mas se você é fiel a Deus, Deus te abençoa com mais problemas. Isso é bênção. Isso é o Evangelho entrando nas trevas, destruindo as trevas, brilhando com a sua luz, chamando a pretensa luz do mundo de trevas, revelando a verdadeira luz, e isso traz problemas. Então o Evangelho, quando avança, sempre cria conflito para fora e tensão para dentro. Minha mãe sempre dizia, viver com os irmãos no céu, ó que glória, com os irmãos na terra é outra história, é ou não é? Não é difícil, gente? Porque a obediência implica em tensão para dentro e conflito para fora, porque o Evangelho chama de trevas aquilo que o mundo chama de luz. Então aqui nós vemos João, nesses lugares onde a obediência ao Senhor Deus pode nos levar. Patmos não é lugar de festa, mas é lugar de visitação do Senhor. E essa visitação muda o coração do seu povo. E essa visitação muda a vida do seu povo, muda a forma como nós vivemos na história. Uma vez que o Senhor visita o seu povo, Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa vida, Ele muda o nosso semblante. Vem, visita.
Lealdade no altar pode nos conduzir a momentos críticos. Por isso que é bom saber que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E nada foge ao controle daquele que está assentado no trono. Podem nos afastar de muitas coisas, mas não podem nos afastar de Deus. Então, João começa a descrever para essa igreja, que está mais parecida com seu entorno do que com seu Senhor, essa visitação que o Espírito vai dar à sua igreja. No versículo 4 diz, então João, o Espírito veio consolar, guiar, instruir. Essa saudação traz consolo e encorajamento. No versículo 17 diz que ele teve medo. E uma das expressões que aparece no Apocalipse muitas vezes é, não tenha medo. Não tenha medo. Essa graça e paz estão firmadas nessa realidade de que Deus tem o pleno controle da história. Pai, Filho e Espírito Santo têm controle absoluto da história. Então João começa a descrever para a igreja, quem é esse Deus a quem nós adoramos? Quem é esse Deus? Versículo 5, ele é a fiel testemunha. Até a sua morte, por toda a sua vida, sua vontade foi fazer a vontade do Pai. Ele é fiel testemunha. Igreja debaixo de perseguição, nós servimos a um Senhor que debaixo da perseguição se manteve fiel. Ele é fiel testemunha. Que palavra para uma igreja em perseguição receber? Nosso Senhor é uma fiel testemunha. Primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória e vive. Ele venceu o último inimigo. Não tema. Não tema. Ele venceu a morte. Vocês estão enfrentando uma situação de morte. Ele venceu a morte. É esse o Senhor a quem nós servimos. Versículo 5 ele ainda diz, ele é o soberano rei da terra. João diz então a essa igreja por meio da sua carta, nós servimos a um Deus que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano rei da terra. Relembra a sua igreja. Diante dessa tremenda revelação, o que é que João faz? Ele faz uma pausa para adorar, versículo 6. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Porque ele nos ama. E o verbo aqui está no presente. Ele nos ama. É um amor que permanece. Porque ele nos libertou dos nossos pecados. Retirou as amarras do pecado que estavam sobre nós. Porque ele nos constituiu reino e sacerdote. Somos um povo sacerdotal. Apresentamos a situação do nosso povo a Deus. E revelamos o caráter de Cristo a esse povo. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Vamos reinar com Ele. Temos livre acesso a Ele. Ele vem ao nosso encontro. Ele veio até João no Patmos e vem até a sua igreja. Diz que todo olho o verá. Ele é o alfa e o ômega. O que era, o que é e o que há de vir. Tendo lembrado a sua igreja quem é o seu Senhor, nós vamos perceber que há uma diferença entre a autoimagem da igreja descrita nos capítulos 2 e no capítulo 3, com aquela percepção que o Espírito tem da igreja. Tem uma igreja que se acha o ó do Borogodó, no grego e profundo se acha a top 100 da cidade. E o Senhor disse, você está pobre, miserável, nu. Tem igreja que no culto de adoração adora com Jesus do lado de fora, batendo na porta para entrar. É uma tragédia, mas o que dá muita esperança é que até a igreja que ele diz, eu estou a ponto de vomitar-te, a igreja de Laodiceia, ele promete ceiar junto. Ou seja, o Senhor chama de sua igreja. Cada igreja nessa situação, ele não desistiu da sua igreja. Mesmo a igreja que o mantém do lado de fora, ele diz, é minha igreja. Se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. A igreja de mais indiferente ao Senhor é aquele que lhe promete maior intimidade. Eu vou entrar e ceiar com você à mesa.
nós como cristãos evangélicos, sobretudo, somos muito maus, muito ruins em autoavaliação. Nós carecemos dessa visita do Espírito. Nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum psicólogo, nenhum antropólogo pode olhar para a igreja como o Espírito pode olhar para a igreja. Só ele conhece o que nós fazemos em público e o que nós fazemos na vida privada. Ele anda no nosso meio. Ele discerne para nós a nossa real situação. E a renovação da igreja começa com essa pergunta: Senhor, como é que o Senhor nos vê? Como é que o Senhor nos vê? Nós nos vemos assim. No entanto, a percepção do Senhor sobre nós, qual é? Onde temos nos equivocado? Para a igreja de Éfeso, que ele diz que deixou o seu primeiro amor, a reforma espiritual que ele propõe para a igreja não é subir no monte, nem fazer jejum. Ele diz: lembra onde você caiu, se arrepende e volta a fazer as primeiras coisas. Usa a memória, muda a sua vida e volte a praticar. Programa espiritual, renovação da igreja. Vamos lembrar onde foi que nós caímos. Vamos nos arrepender e voltar a fazer as primeiras coisas. Foi a reforma espiritual para a igreja de Éfeso. Precisamos, de novo, colocar o nosso povo de joelho na igreja e perguntar: Senhor, como é que o Senhor nos vê? Nos ajude a perceber como o Senhor nos vê. Nós sabemos como a sociedade nos vê. Nós sabemos como os políticos nos veem. Nós sabemos como a imprensa nos vê. Nós sabemos como a academia nos vê. Mas como o Senhor nos vê, é esse olhar que importa. Muitas vezes, então, nós temos um conflito entre a identidade descrita da igreja com a identidade revelada à igreja por parte do Senhor. Essa é a pergunta que você, pastor ou pastora, saindo daqui para orar e pensar na sua igreja, Senhor, essa é a minha visão da igreja, corresponde com a visão que o Senhor tem dela? Se não, me ajude a ver como o Senhor vê. As coisas não são como nós vemos. Apocalipse é sobre isso. A realidade é muito mais ampla do que a nossa percepção dela. Ele está entre nós. João no cárcere, em Pátimos. E no cárcere, João se descreve aos irmãos, no versículo 9, como companheiros no sofrimento, o que não deve ser surpresa para nenhum dos cristãos. Companheiros no reino, porque a igreja é essa comunidade do reino, essa presença do reino de Deus na terra. Companheiros na perseverança, porque o caminho de obediência ao Senhor está entre aflição e glória, não é verdade? E nós precisamos, então, dessa paciência ativa. E no caso de João, ele está preso por uma razão muito simples, por causa da palavra e por causa do testemunho do Senhor. Não é por outra razão ética, moral, é por causa da fidelidade ao Senhor, à palavra e o testemunho ao Senhor. Então, do versículo 10 em diante, João começa a escolher as palavras de maneira muito precisa e cuidadosa para revelar esse Cristo cósmico. Mas antes de entrar nessa parte, deixa eu só lembrar um pouco a vocês a finalidade da literatura apocalíptica. Qual é a finalidade da literatura apocalíptica? A primeira finalidade da literatura apocalíptica na Escritura é colocar o presente momento à luz das realidades não vistas do futuro. Então, como é que nós vivemos hoje à luz de realidades futuras que ainda não são vistas? Então, o Apocalipse nos amplia a perspectiva. Há realidades futuras não vistas. O retorno do Senhor Jesus. Então, como é que nós vivemos hoje à luz desse retorno? Essa é uma finalidade da literatura apocalíptica. Uma segunda finalidade. Colocar o momento presente à luz de realidades não vistas nesse momento. João, o que ele vê é a cadeia em Pátimos. E o Espírito vem e abre para João a cortina e diz: há um trono na história, capítulo 4.
capítulo 5, e há alguém sentado nesse trono. Esse que está sentado no trono é o único digno de abrir o livro. E João então vê que a realidade não se limita a Roma, não se limita à cadeia, não se limita a Patmos, mas na história há um trono. E nesse trono há um Senhor. E ele fica angustiado quando ele vê o livro que não pode ser aberto. E aí o anjo diz para ele, o ancião diz, não fica preocupado não. Aqui está o único que é digno de abrir esse livro e contar o real sentido da história. Então a realidade é mais ampla. Pensa nisso, gente. Quem tem a palavra final na história não é o médico, não é o economista, não é a autoridade política, não é a sentença se é A, B ou C. Quem tem a palavra final na história está sentado no trono. Não esqueça disso. Não é a síndica do seu prédio, por incrível que pareça. Mas é o Senhor que está no trono. Aquela síndica que todo mês manda o condemônio debaixo da sua porta para você pagar. Aquela luta espiritual. Você diz, de onde saiu esse bicho aqui? Brota debaixo da porta. O inimigo que vem te atacar, aquele condemônio mensal que vem te atacar. Diz, ela não tem a última palavra, quem tem a última palavra é o Senhor que está na história, é o Senhor da história que está no trono. Tem algum síndico aqui? Síndico aqui, ó. Deus abençoe, viu? Mas se comporta. Então, o Apocalipse conta essa história por meio de imagens, porque as verdades são apresentadas por meio de imagens, e essas imagens transformam a perspectiva. A gente precisa lembrar um pouco do contexto no qual o Apocalipse foi escrito. O Império Romano se comunica a sua mensagem por meio da arquitetura, por meio dos rituais, por meio dos festivais, por meio das estátuas. É um império cheio de imagens, cheio de rito. Então João vem e escreve de uma forma que o seu povo vai entender o que está acontecendo aqui. Então, nesse contexto, o Apocalipse apresenta também imagens. Imagens que impressionam os seus leitores e impressionam até a gente. Eu me lembro pequeno, em casa, meu pai tinha o hábito de domingo à tarde colocar um disco, um long play. A geração mais nova não sabe o que é isso. Tem que ir lá no Google. Long play é um CDzão grande, preto, um bolachão. E era um CD que chamava A Última Trombeta. Você também passava por esse trauma? É, eu também. Meu pai colocava na Telefunken A Última Trombeta e eu entrava debaixo da cama morrendo de medo. Porque era assim, Oslo urgente, Oslo urgente. Mães gritando, chorando porque as crianças saíram do carrinho. Aí cantava aquele negócio de avião sem ser piloto, voos para destruição. Era um negócio assim, thriller. Eu dizia, meu Deus, isso é um apocalipse, isso parece mais um inferno. Não, não é. Imagens, perigo, né? Então João escreve com imagens para poder fazer com que o seu povo entenda. Imagina se João escrevesse, a besta é o imperador romano. Nunca ia sair essa carta da prisão, não é? Nunca ia chegar a gente. Quando você vai na África do Sul, lá visitar Robben Island, o lugar onde o Mandela ficou preso, uma das perguntas que você faz para os guias que foram presidiários é como é que chegavam os discursos do Mandela num continente? A polícia não ia deixar nunca passar esse discurso. Aí eles levam a gente numa quadra de tênis que tem atrás, onde o Mandela estava preso, e diz assim, eles jogavam tênis aqui. E tinha um presidiário aqui que era especialista em diminuir a letra. Então ele pegava os discursos do Mandela, diminuía ao máximo a letra, até o ponto de ele não enxergar o que estava escrevendo, colocavam dentro de uma bolinha de tênis, e iam jogar tênis no dia seguinte. E o primeiro saque, a bola, show! Já tinha alguém do outro lado que pegava a bola, levava para o continente, ampliava um discurso, e ninguém sabia como é que o discurso do Mandela chegava lá. Agora, imagina, João usou a mesma técnica. Não jogando tênis, mas a linguagem figurada, simbólica. Imagina o capitão romano lendo aquela carta, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar. Está pirado, deixa passar. Porque ele não sabe o que está escrevendo, o velhinho está delirando já, deixa passar. E Deus usou a doideira e chegou até aqui para a gente, não é? Maravilha. Está vendo só o segredo da linguagem simbólica? Muito bem.
Então, aqui de 9 a 20, nós temos esse conjunto das grandes imagens. Jesus vai levantar a cortina e permitir que João veja a realidade. João está preso, seus 80 anos aproximadamente, tendo que lidar com essa sessão, com os censores, mas no seu culto dominical, Deus lhe visita, levanta a cortina e ele percebe o que vai acontecer. Versículo 10. Ouvi de trás de mim uma voz, algo externo a ele, não foi um delírio, não foi uma voz interior, algo externo a ele. Ouviu de trás de mim uma voz e ele se vira para ver a voz. E quando ele se vira, ele descobre que era alguém semelhante ao Filho do Homem. João se volta para ver a voz e vê uma pessoa. A mesma pessoa com quem 60 anos atrás ele caminhou, a mesma pessoa que há 60 anos atrás ele reclinou sua cabeça sobre o seu ombro. E aí João vai escolhendo as palavras, usando expressões do Antigo Testamento para descrever a situação. Diz que Daniel 7:3, né, ele é o Filho do Homem, referindo-se a essa figura central da história, que todos os reinos e governos devem a ele a total lealdade. Os 7 candelabros representando as 7 igrejas. E o Filho do Homem no meio, não está acima, não está fora, não está abaixo, no meio da sua igreja, para que ele possa enviar essa carta. Essa é uma imagem que nós temos perdido um pouco, não é? Muito do nosso problema das reverências, ou da falta de reverência, ou da irreverência no culto, é que nós perdemos de perspectiva essa ideia de que o Senhor está no nosso meio, não é verdade? Se a igreja resgatasse essa visão de que o Senhor está no nosso meio, como é que nós nos comportaríamos? Gente, quem teve mãe como a minha sabe, quando a mãe está presente, é de outro jeito, não é? A minha mãe não precisava falar, era só me olhar com aquele olho naja, que eu já sabia que tinha alguma coisa errada, não é verdade? Por exemplo, a minha mãe não deixava ninguém gritar em casa. Então, eu estou brincando em algum lugar, quero falar com a minha irmã que está no outro cômodo, a coisa mais natural a fazer era Estela. Quando a minha mãe não estava em casa, eu podia gritar, porque ela não estava em casa. Mas às vezes eu não sabia que ela estava em casa, porque mãe aparece do nada, é ou não é? Sem fazer barulho. E às vezes eu saía do meu quarto para gritar, minha irmã dizia, Estela, minha mãe apareceu, Estela. Porque quando a mãe está presente, a gente se comporta, é ou não é? Se a igreja recuperasse essa ideia de que o Senhor anda no nosso meio, muita tolice não seria dita, muita doidice não seria feita, muito maltrato e abuso de poder seria impedido de acontecer. Porque se estamos no meio do Senhor, com o Senhor no nosso meio, não tem espaço para essas coisas. Porque o Senhor está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, como é que eu trato o meu irmão? Como é que eu me dirijo a Ele? Como é que eu exerço minha liderança? Como é que eu sirvo? Como é que eu articulo as minhas ideias? Como é que eu trato a debilidade do meu irmão? Quando o Senhor está no nosso meio? E Ele está no nosso meio. No meio da igreja. Ele diz, eu conheço as suas obras. Eu sei o que está acontecendo no meio de vocês. Eu conheço as lutas e os temores pelos quais vocês têm passado. O Senhor está no nosso meio. Uma simples ideia que ajusta o nosso coração à total e completa, respeitosa reverência e adoração ao Senhor, simplesmente porque sabemos que o Senhor está no nosso meio, inclusive nesse momento. João passa a descrever as roupas. Versículo 13. E a roupa que ele descreve é muito semelhante à roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. 1 Samuel 18 faz uma relação com a gente nessa roupa do rei Jonatas. E um detalhe interessante aqui é que ele coloca o cinto atravessado no peito, não na cintura. Quando a gente viu a turma da antiga Eletropaulo, que agora mudou de nome, eu não sei qual é o nome, mas agora é? Emnel, isso. Mas antigamente você via, quando o pessoal estava com o cinto, no cinto na cintura, com os equipamentos, eles estavam em trabalho.
Quando eles desciam, terminavam o trabalho, o cinto sai daqui e fica atravessado no peito. Significa ele concluiu o trabalho que tinha que fazer. E a descrição que João faz aqui, o nosso Senhor está com o cinto atravessado. Porque ele concluiu a sua tarefa, ele concluiu o seu trabalho, ele realizou a sua obra, ele veio fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, e ele concluiu essa obra. O trabalho de Cristo como sacerdote foi feito. O seu cabelo branco, como a neve, que nos reporta Daniel 7, do ancião de dias. João vê Jesus compartilhando o caráter de Deus como ancião, como sábio, como eterno. Cristo é eterno. Os reinos da terra passam e ele permanece. Ele estava no início e estará lá depois do fim. Ele viu o surgimento e viu a queda desses reinos e poderes. Essa sabedoria de Cristo, associada a essa imagem do cabelo branco, essa pureza, porque ele é perfeito e sem pecado. Sem pecado. E aí João descreve os olhos. Olhos como chama de fogo. Dizendo, ele é o purificador. Não somente puro, como é aquele que purifica. Versículo 15, ele descreve os pés. E aí a gente faz a comparação com o livro de Daniel. Lembra? Do rei Nabucodonosor? Aqui é diferente. A estátua antes tinha enorme, grande, com pés, com uma mistura de ferro, barro, que não podia suportar o peso. Aqui, a situação é diferente. Os seus pés são firmes e já foram testados. Seu reinado resiste. Seus pés que duram para todo sempre. E na mão direita, as 7 estrelas. Quando eu estudei o livro de Apocalipse, com um pouco mais de detalhe, eu tive um professor que, além de ser teólogo, ele era físico nuclear, cosmólogo da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele falou o seguinte para a gente, que na cosmologia do primeiro século, se conheciam 7 planetas, e que no trono do imperador havia 7 estrelas, que representavam os 7 planetas que eles conheciam naquela época, dando a entender que no trono do imperador ele tem o domínio sobre os 7 planetas que eles conheciam naquela época. E aí o texto diz assim, ele tem os 7 planetas, as 7 estrelas, na sua mão. Na sua mão. Tem o controle completo. Na boca, a espada de 2 fios, palavra de juízo. E a sua face, um rosto que brilha, o brilho da sua glória. E aí, diante de tal percepção, qual a atitude adequada? Versículo 17, ele se prostra aos seus pés. Ele cai prostrado. Porque é a única possibilidade de reação diante do Senhor. Quando a igreja, diante da majestade desse Senhor, dessa visão renovada de Cristo, ela cai prostrada diante dos pés do Senhor. Essa é a reação que o Senhor espera de uma igreja que quer se renovar e quer transformar. Que tem uma imagem, uma percepção adequada do Senhor e de si mesmo. Que se enxergue como o Senhor a enxergue. Que nós enxerguemos o Senhor como Ele é. E que diante dEle nós nos prostremos. O que indica essa falta de reação na nossa adoração? O que aconteceu com essa igreja que parou de se ajoelhar? Eu fui dar aula num seminário onde eu estudei, muito tempo atrás. E por causa do tema e da situação, eu convidei os alunos a que se ajoelhassem comigo para que nós orássemos. Porque uma boa teologia a gente faz de joelhos. Se a teologia não nos coloca de joelhos, não é uma boa teologia. Esquece esse negócio. E aí os alunos se assustaram pelo convite para que nós orássemos de joelhos antes de começar a aula. E quando acabamos de orar e nos sentamos, tinha um aluno quebrado
em lágrimas. Eu perguntei, qual é a razão do choro? Explica para mim a história do choro. Ele disse, professor, eu tinha decidido abandonar essa escola. Eu falei, mas por quê? Quando eu cheguei aqui nos primeiros dias de aula, nesse semestre, um professor pediu que eu orasse na sala. E eu orei. Quando eu terminei de orar, o professor se virou para mim, diante da turma, e disse assim, que oração ingênua, que coisa mais ridícula. Você vai aprender a ter uma oração mais inteligente aqui. Essa sua oração está cheia de mistérios, cheia de mitos e tal. Ele destruiu o meu coração naquele dia. E eu fiquei pensando nas irmãs pobres da minha igreja, do interior do meu estado, que pagam o meu estudo aqui. Eu falei, eu não estou sendo fiel às minhas irmãs e da igreja, à minha igreja pobre, porque eu vim aqui para crescer na minha fé, e no primeiro dia de aula eu tenho a minha fé debochada. Eu vou embora daqui. Não quero continuar aqui. Eu falei, continua! Ele, mas por quê? Eu falei, esse professor foi enviado do inferno. Presta atenção, meu jovem. O diabo você vai ter que resistir todos os dias da sua vida. Esse professor só durante 6 meses. Vai treinando com ele. Toda vez que você encontrar esse professor, cai de joelho na frente dele no corredor e ora por ele em voz alta. Assim ele se converte até o final do semestre. Ele falou, professor, eu nunca pensei nisso. Pois faça isso. Encontrando com ele no corredor, se ajoelhe em voz alta e clame pela salvação dele. O Senhor vai responder a tua oração, porque o diabo você vai enfrentar a vida inteira. Esse professor é só 6 meses, fica tranquilo. Ele, vou ficar, professor. Eu falei, fique. Fique. O que aconteceu com os nossos jovens na igreja, que ajoelham mais no campo de futebol quando faz um gol do que na igreja, na reunião de oração? O que aconteceu com essa igreja que diante do Senhor revelado já não se prostra mais? Quão chique nós ficamos, elegantes e poderosos, que já esquecemos o caminho do joelho. Uma igreja renovada começa com uma perspectiva renovada do seu noivo. Uma igreja renovada começa com uma perspectiva cristológica renovada. Quem é o Senhor a quem adoramos? Quem é o Senhor que anda no nosso meio? Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas agora vivo. Tenho as chaves da morte, tenho as chaves do inferno. Eu tive um querido professor no seminário de teologia, alguns de vocês devem ter conhecido, ouvido falar, professor Richard Strauss, aqui na Faculdade Batista de São Paulo. E depois da sua morte foi publicado a sua obra póstuma, que é um livro de teologia sistemática que a editora Vida Nova publicou. E o Strauss faz uma observação muito importante na maneira como nós fazemos teologia. Ele diz assim, que os 4 fundamentos que servem para fazer a nossa sistematização teológica são a Escritura, a tradição eclesiástica, a experiência pessoal e os pressuposições filosóficos ou ideológicos do teólogo. Repetindo, a Escritura, a tradição eclesiástica, a experiência pessoal e as pressuposições filosóficas. Aí ele diz, esses 4 elementos da teologia, eles se colidem, eles buscam um equilíbrio entre eles. E ele diz, a chave para controlar o peso argumentativo desses 4 pilares é a cristologia. Ele diz assim, se a cristologia não determinar a interpretação dos 4 pilares, a teologia acaba sendo determinada por um deles, em detrimento da verdade. E ele diz, os 2 mais propensos a determinar ou a influenciar a nossa prática teológica são ou a experiência religiosa do teólogo ou a perspectiva filosófica ou ideológica do teólogo. Uma cristologia deficiente compromete o nosso fazer teológico. Dá para entender por que nós nos dividimos tanto como igreja nas últimas eleições passadas?
Como é que a ideologia tirou o lugar de Cristo? Como é que nós colocamos a mesa do Senhor, o sacrifício do Senhor, debaixo de interesses ideológicos e nos dividimos como igreja, provocando rupturas, como se o Evangelho ficasse a dever alguma coisa, alguma ideologia? Gente, a ideologia vem e diz para o mundo assim: há problema no mundo. O Evangelho diz também, sei que há problema no mundo. A ideologia do mundo diz assim: há problema no mundo e o problema é você. O Evangelho diz: há problema no mundo e o problema é você e ele. Aí vem a ideologia e diz: há problema no mundo e para resolver o problema, sabe o que eu faço? Eu suprimo a minha oposição, eu elimino o meu opositor. Aí o Evangelho vem e diz: há problema no mundo, sabe o que o Evangelho faz? Deus em Cristo morre por você e por ele, transformando aquilo que estava dividido. O Evangelho não deve nada a ideologia nenhuma, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nós esquecemos disso. O que é maior que o Evangelho? Nada. Nada. Naquela cruz subiu um único Senhor. E nós devemos nossa vida a Ele. Nada pode nos separar disso. Quando a cristologia é deficiente, o que acaba determinando a nossa teologia são as nossas preferências pessoais, a nossa ideologia ou a nossa experiência religiosa. Preciso concluir aí. A igreja é essa primícia da nova criação. A igreja é essa agência da reconciliação que protagoniza na história a experiência de ser nova criatura. A fé é essa atitude crítica que percebe os limites dos construtores da cidade, percebe os limites desses modelos ideologizados, idealizados. A fé critica esses modelos, integra isso. A fé e a igreja, a fé da igreja constrói na história esses modelos de transformação, de esperança, de transformação. A fé faz com que a igreja na cidade seja um protesto contra a sua ruína. Onde o povo de Deus chega, a vida da igreja mostra que outra vida é possível. Aquilo que lá separa, Deus aqui redime. Aquilo que lá nos divide, Deus aqui reconcilia. Porque a vida na igreja é uma outra realidade. Stott costumava dizer que existem 4 formas que a igreja pode influenciar o mundo. Primeiro, pela oração. Não se iluda, meus irmãos. Às vezes nós achamos que a única forma de mudar a história é participando de protestos públicos, achando que a história só muda no espaço público. A história muda no espaço privado, e a oração é a confirmação disso. Aquele que antes bebia, espancava a sua esposa e destruía os seus filhos com mau exemplo, uma vez que conhece o Evangelho, muda de vida. Elizabeth Bordwick, uma antropóloga norte-americana, diz o seguinte: não há arma mais efetiva contra o machismo do que o Evangelho. É mais poderoso do que o feminismo, porque quando o Evangelho chega, muda o homem por completo. Isso é uma não cristã falando. Eu vivia em Londres nessa época e liguei a televisão e apareceu a minha cidade, Rio de Janeiro. E o repórter dizendo da BBC: estamos aqui no Morro da Dona Marta. E no Morro da Dona Marta, 3 grupos sociais atuam para valer aqui no morro. 2 sobem para matar e 1 sobe para trazer vida. E eu falei: opa, o que está acontecendo aqui? E disse: há um conflito. Os traficantes sobem para matar e destruir. A polícia sobe para matar os traficantes. Mas tem um terceiro grupo que sobe aqui para trazer vida. Esse grupo são chamados evangélicos. Falei: que maravilha! É disso que se trata? Agentes da reconciliação de todas as coisas. A oração. Deus atua também no espaço privado. O compromisso com a verdade.
Nada podemos contra a verdade, diz Paulo em 2 Coríntios 13. O poder do exemplo. O exemplo da igreja. Aqui não vamos esquecer, irmãos. A autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. Deu para perceber? A autoridade desprovida de exemplo está desprovida de autoridade. É o que o Evangelho chama de integridade. E a outra coisa importante que podemos fazer como igreja, como minorias ativas, a solidariedade em grupo. Há muita coisa que nós podemos fazer como igreja. Esse conceito de minorias ativas é um conceito da sociologia que vale a pena a gente prestar atenção. Quando 2% de um grupo social está disposto a mudar uma realidade, 2% muda a realidade. Quantos por cento nós somos nesse país? Por que a gente mete 1 quilo de carne aqui e sai 200 gramas do outro lado? Tinha que sair 1 quilo, não é? Tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho aqui. Qual é a finalidade dessa revelação em Patmos? O que estaria passando nessas igrejas para que fosse necessário tornar conhecidas a ela essa revelação? Será que devido à acomodação e à familiaridade dos anos fizeram com que as igrejas desfigurassem a pessoa de Cristo, se tornando mais parecido com o seu entorno do que o seu Senhor? Estaria Cristo reduzido a confissões doutrinárias corretas, mas sem a vida correspondente? Estaria Cristo maquilado ou desconstruído para se tornar aceitável a essa geração? Como fazer frente aos desafios enormes que a igreja tem com uma perspectiva fraca e empobrecida de Cristo? Com uma visão do Senhor deficiente e inadequada, nós não vamos agir na história da maneira como o Senhor deseja que nós atuemos na história. Uma igreja transformada é resultado de uma perspectiva renovada do seu Senhor. Esta perspectiva desse Senhor majestoso a quem servimos, que quando vemos, a única resposta possível é nos prostrarmos diante dele em adoração. Que Deus nos abençoe.